Eu gostaria de chamar a sua atenção. Chamar a atenção não é brigar, não. Chamar a atenção. Ficar atento. Para a gente refletir um pouquinho das Sagradas Letras. A gente às vezes fica... Às vezes não dá muita importância. Mas saiba, a palavra de Deus é alimento para a alma. A palavra de Deus é lâmpada para os pés. A palavra de Deus é luz para o caminho. A palavra de Deus, ela me molda, vai me moldar a ser a pessoa que Deus quer que eu seja. Você nunca vai ser aquilo que Deus quer que você seja se você não meditar, se você não for instruído por ela. A gente pode ter boas intenções, mas a moldagem é através da palavra de Deus. Eu preciso conhecê-lo, eu preciso me envolver para que Ele possa me moldar. Eu vou entender muitas coisas, vou conhecer, entender, e eu vou ter a sabedoria que eu preciso, o discernimento que eu preciso para tomar as decisões, fazer as escolhas, a forma como vou reagir, a forma como eu vou decidir, falar, expressar. Isso eu só consigo dentro daquilo que o apóstolo Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Quem foi o apóstolo Paulo? Ele era um homem arrogante, ele era um homem prepotente, ele era um perseguidor, ele era zeloso, porém ele era uma pessoa extrema, com extremismo comportamental religioso. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor no caminho para Damasco, a vida dele mudou. E aí ele pôde dividir a sua vida. As coisas que eu fiz, que eu fui, ficou para trás. E agora eu sou uma outra pessoa. Eu vou prosseguir para o alvo. Então mudou o comportamento de Paulo. Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido. Paulo era um conhecedor. Ele tinha um amor profundo pelas Escrituras e pelas vidas. Ele que perseguiu vidas, ele fazia de tudo para conquistar. Então Paulo mudou. Então você está aqui e eu estou aqui, nós estamos aqui, e cada dia que a gente conhece um pouco mais, a gente fica um pouquinho diferente. Cada dia que a gente tem um entendimento daquilo que Deus quer para a gente muda um pouquinho. Quando ela encontra guarida, ela encontra espaço dentro de nós, certo? Por isso que eu vejo que é uma batalha muito grande espiritualmente, porque quando, mais ou menos no meio da palavra, da fome, da sede, da vontade do barreiro, da tudo. Mas qual é a finalidade disso? Tirar a sua atenção, tirar o seu foco, para que você não fique tão esclarecido, não tão conhecedor daquilo que é a sua vida. A palavra de Deus é vida. E nessa oportunidade eu gostaria de meditar com você sobre o tema chamado Quando a ansiedade assalta a nossa fé. A ansiedade é uma coisa que está permeando muita gente. A ansiedade, ela não é do diabo. A ansiedade também não é de Deus. A ansiedade é em função daquilo que eu estou enfrentando. A ansiedade é medo do que pode acontecer. O que eu vou decidir? Por que eu estou assim? Aí cria ansiedade. Mas qual é a ação do diabo? O diabo aproveita a ansiedade da pessoa e começa a tentar influenciá-la, para ela ver se ela desiste, para ver se ela renuncia à fé. Então a ansiedade, ela assalta, ela tem o objetivo de assaltar a nossa fé, porque a gente começa a duvidar. E eu gostaria de convidar você para a gente ficar em pé, para a gente ler alguns versículos da primeira epístola de Pedro.
no seu capítulo 5, somente 4 versículos, a partir do versículo 5 até o 9, 6 até o 9, 5, mais versículos 6, 7, 8, 9, diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado. Ele não vai cuidar, Ele tem cuidado de vós. E aí o versículo 8 diz assim: sede sóbrios, não se desequilibre, e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão que ruge, procurando alguém que devore. Devore o quê? A fé. Versículo 9, o último: resistindo-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Só até aí. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, porque Tu és o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Os céus podem passar, a terra, mas a Tua palavra permanece. Então, Senhor, alcança o nosso íntimo, alcança o nosso coração, para que o Senhor possa ser glorificado e que essa palavra ela possa encontrar espaço para penetrar, para alojar, para ser guardada no coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Muitas vezes a nossa fé ela é assaltada mediante os imprevistos financeiros, mediante as doenças, mediante as perdas familiares, frustrações, decepções. A nossa fé ela fica oscilante, porque são situações que a gente, achando que a fé vai nos isentar disso, mas não isenta. A fé às vezes ela é fortalecida pela dificuldade. Se você não tiver nenhuma dificuldade, a sua fé fica vazia, fica sem força. Fé para quê? Se está tudo certo. Então as dificuldades que surgem, as contrariedades, as decepções, as frustrações, que às vezes nós pensamos em desistir, mas quando nós temos o senso, o entendimento de que a fé pode resolver, nós usamos a fé, nós resistimos à fé, com a fé, para aquilo que está tentando fazer nos desanimar, nós não venhamos a ceder, porque nós precisamos resistir firmes na fé. Resista. Nós estamos numa batalha. Se está tudo bem hoje, mas a tempestade pode chegar. Está tudo bem hoje, mas amanhã pode existir uma adversidade que você não espera. Está tudo bem hoje, mas você pode receber uma notícia horrível. Está tudo bem hoje, mas amanhã você pode perder o emprego. Mas eu preciso ter esse entendimento de que a minha ansiedade não vai me ajudar. A fé, sim, mas a ansiedade não. A ansiedade ela vai me atrapalhar. A minha ansiedade vai me fazer recuar. A minha ansiedade vai me fazer temer. Parece que Deus me abandonou. Então eu não posso valorizar a ansiedade. Tem gente que fala assim: não, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa. Não é benefício algum. Se você tem consciência que você tem ansiedade, começa a lançar sobre ele, porque essa ansiedade não pertence a você. A ansiedade é o acúmulo de situações que você vai absorvendo e você começa a nutrir uma coisa que vai te derrotar, vai fazer você decair na fé.
Ansiedade não é algo que você precisa conviver. Você precisa resistir. E resistir com a fé. E através da fé. Ter a certeza, ter a confiança que Deus, que sonda você, que sonda a mim, que esquadrinha os meus rins, que conhece os meus pensamentos de longe, e sabe aquilo que antes de sair da minha boca, Ele já sabe o que eu vou dizer. Ele é esse Deus que você precisa acreditar e saber que o momento de ansiedade, ela vai sumir, vai desaparecer ou diminuir quando eu lanço para cima. Deslança sobre Deus toda a vossa ansiedade, disse Paulo, porque Ele tem cuidado. Quando a gente tem muita ansiedade, parece que Deus não está cuidando. Quando a gente está assim, parece que Deus não está cuidando. Meu Deus, parece que eu estou perdido, parece que Deus não está olhando para mim. Não, Ele tem cuidado para você, mas o que está fazendo você ficar com essa cegueira, com essa angústia, com esse sentimento seu, é a própria ansiedade. Mas Ele tem cuidado de você. Mas por que eu não recebo o seu cuidado? Porque você, com a sua ansiedade, você não permite, você tem medo. O ansioso é uma pessoa medrosa, porque tem medo do amanhã. O deprimido é uma pessoa angustiosa. Por quê? Porque ele lamenta sempre o ontem. Está sempre lamentando o ontem. Então ele entra no estado de sentimento depressivo. Sempre vive o ontem. Mas ontem foi tão bom, mas agora foi tão ruim depois. Olha como é que eu estou fazendo. Olha só, passado, você não deve viver ele. Você deve esquecer ele. O propósito que Deus tem para você é daqui para frente. O que você viveu no passado, foi bom, se foi ruim, não importa. O importante, o que Deus tem para você hoje. O que Deus quer fazer com você e de você hoje. Não é ontem. Ontem foi ontem. Deus não muda o ontem. Deus não trabalha no ontem. Deus trabalha no hoje e prepara o amanhã. Mas eu preciso confiar. Eu preciso resistir na fé, porque muitas coisas vão tentar nos assaltar, e uma dessas que tenta assaltar a nossa fé é a ansiedade. E mediante a esses de repentes que acontecem, balançamos a nossa fé, que às vezes achamos que ela vai sucumbir. Eu vou sucumbir. Não, eu estou sucumbindo. Não vou aguentar. Parece que tudo vai desmoronar. E a estrutura emocional, ela é atingida. A pessoa perde o equilíbrio, fica desestabilizada. Mas saiba que 80% daquilo que às vezes nos preocupa, 80%, provavelmente nem vai acontecer. Vou perder tudo, vai dar tudo errado, fulano vai morrer, não vou conseguir. Aí você chega no tempo que você achava que ia dar tudo errado, nada aconteceu. E você, com a sua ansiedade, você se consumiu. Porque o Deus cuida, mesmo você ansioso, mesmo você ansiosa. Na maioria das vezes, nós nos preocupamos com coisas que parece que irão acontecer amanhã. Mas às vezes, quando chega esse amanhã, essa preocupação não se traduz mais nada, não se dá em nada. Pois aquilo que achávamos que ia acontecer não aconteceu. E se aconteceu, aconteceu diferente daquilo que eu achava que não ia acontecer, ou ia acontecer de uma forma trágica. Mas quando eu pensei que ia ser, mas graças a Deus deu certo. Mas porque Deus está cuidando. Deus está cuidando. Deus não está
Você às vezes fica achando que Deus fica como Jesus ficou no barco dormindo. Deus não dorme. Não, Deus não dorme. Porém, às vezes, quando chega, a gente fica nesse achismo, que tais pensamentos nos levam à frustração. Muitas vezes, por aquilo que esperávamos que ia acontecer e nem aconteceu. E se aconteceu, não aconteceu como eu esperava que acontecesse, de uma forma tão trágica, e Deus mudou a minha história. É bem verdade que nós não temos controle sobre as coisas que têm nos causado preocupação, mas Deus nos deu uma orientação. Está preocupado, está ansioso, lança. Não seja travado, não fique impedido, não interrompa tudo aquilo que você estava disposto a fazer por causa da ansiedade. Não, a Bíblia vai dizer, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mas o Senhor diz assim, na sua palavra lá no livro de Lucas, do seu capítulo 12, versos 22 e 23, diz assim: a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, advertência, não andeis ansiosos pela vossa vida. Discípulos. Jesus disse essa palavra para os seus discípulos. Quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as vestes. Deus cuida de mim, cuida de você, para que você tenha saúde, para você cuidar do seu corpo, para você vestir, para você se alimentar. Deus cuida de você. Você pode falar assim comigo, dizer assim: Deus cuida de mim. O senhor está cuidando do pessoal aqui atrás. Fala, quem está lá ali atrás, fala assim: Deus cuida de mim. E Deus cuida mesmo. Ele cuida. A gente que não aceita às vezes o cuidado dele, porque a gente quer ficar, né? Existe o filho Nutella, agora tem o crente Nutella. Tudo na mão. Não. A Bíblia fala sobre eu preciso me esforçar. Eu preciso batalhar. Eu preciso lutar. Jesus estava dormindo no barco. Ele, na sua sabedoria, preste atenção, por favor. Ele aplicou uma das matérias mais lindas e mais ricas na Bíblia Sagrada. No episódio quando ele estava no barco com seus discípulos. No versículo do capítulo 4 versículo 37 de Marcos, capítulo 4, diz assim: ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram. E lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? A gente tem muito esse comportamento de Jesus, dos discípulos. Senhor, tu não está vendo o que está acontecendo comigo? E os discípulos fizeram isso, despertaram e disseram: não te importa que nós estamos perecendo? Enquanto Jesus, ele estava dormindo, não somente por causa do cansaço, mas também para revelar aos discípulos quem ele era e quem os discípulos precisavam ser. Ei, você precisa saber quem ele é, mas você precisa saber quem você é para ele.
Na verdade, os discípulos, eles estavam sendo preparados para enfrentar as tempestades sem a necessidade da presença física de Jesus. Jesus só deu uma aula de como fazer, pois ele estava com eles somente por um tempo. Cumpriu, ficou um tempo, pagou o preço, ficou 40 dias, depois voltou para o céu. Quando o barco estava sendo sacudido pelas ondas, os discípulos, eles não sabiam o que fazer e nem sabiam também o que Jesus poderia fazer, por isso despertaram. Olha só, esse sentimento dos discípulos acontece muito com a gente. Eles despertaram e disseram assim: mestre, você não está te importando que a gente está perecendo? E a gente fica assim, está na ansiedade: Senhor, tu não está olhando como é que eu estou? Eu estou sucumbindo. A gente tem esse comportamento dos discípulos. A gente sempre questiona. Qualquer prova que a gente passa, a gente questiona. O vento balançava o barco para lá e para cá, mas Jesus continuava dormindo. Você e eu precisamos entender uma coisa: tudo que o inimigo quer proporcionar ao homem é o medo e a ansiedade, o sentimento de impotência e a impactante insegurança. Olha como estavam esses discípulos com Jesus no barco. Estavam com medo, se sentiram impotentes, ansiosos e inseguros. Parece com a gente, mas Ele é meu Senhor. Mas olha como é que você está: inseguro, sentindo-se impotente, com medo e ansioso. Saiba que quando a preocupação chega, não há como descansar, pois o medo e a ansiedade, ela castigam a nossa estrutura mental e emocional. Porém, quando oramos, quando nós olhamos para cima, lembramos de Deus. Às vezes a gente só lembra de Deus na hora que as coisas apertam, mas ainda bem que você lembra. Quando nós sabemos a quem recorrer, a confiança da presença dEle começa a permanecer dentro da gente. Eles estavam com medo, eles estavam inseguros, eles estavam ansiosos, eles estavam se sentindo impotentes, mas eles sabiam que Jesus estava ali. Onde Jesus está na sua vida? Em que lugar Ele está na sua vida? A presença dEle não tira a sua ansiedade, nem o seu medo, nem o sentimento de impotência, nem a sua insegurança. Mas você precisa saber onde Ele está, para você recorrer a Ele. A gente acha que está com Jesus, já está tudo bem, não acontece nada. Não, acontece sim. Mas aonde Jesus está, você pode chegar até Ele? Você sabe aonde Ele está? A certeza que nós precisamos ter é que o Senhor sempre interfere nos momentos mais cruciantes da nossa vida. Ele entra com a providência dele em toda e qualquer situação. Quando nós o deparamos
quando nós sabemos aonde Ele está. Ali Ele estava no barco, e aqui Ele está onde? E vou dar uma pista: Ele está aqui dentro. Onde Ele está? Ele está na Bíblia? Ele está na cruz? Ele está lá no céu? Ou Ele está no seu coração? Pensa nisso. Quando temos Jesus, tudo fica diferente. Como aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou pedimos, tudo fica diferente em nosso interior. A gente fica muito preocupado com o exterior, mas o principal é o interior. A sua vida muda a partir do seu interior. Não adianta você ter água para beber se você não tem paz para beber água. Não adianta você ter uma casa para morar, mas você não tem paz para ficar naquela casa. Não adianta você estar sentado à mesa para se alimentar se você não tem segurança nem paz dentro do seu coração. Por isso muitas pessoas não valorizam a casa que residem, porque falta paz do coração. João capítulo, já vou terminar, tá? João capítulo 1, versículo 11, 12 e 13 diz assim: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Aí está falando sobre o povo de Israel. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, esse é o divisor de águas. Deus só me considera como filho quando eu reconheço Jesus como meu Salvador, aceito a sua obra da cruz pelo preço que pagou. Aí o Senhor nos faz filhos dele. Deus faz filhos dele. A saber, aos que creem no seu nome. Que nome? O nome que é sobre todo nome. Esse nome se chama Jesus Cristo. No versículo 13 diz assim: os quais não nasceram do sangue. Não é um nascimento natural, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Quando você recebe Jesus, quando você aceita Cristo, quando você reconhece Cristo, você nasce dele, uma nova criatura. Você passa a ser uma outra pessoa. Tudo aquilo que você achava que era, diz: não sou nada. O apóstolo Paulo tinha cartas de autoridade, ele é só uma pessoa arrogante, prepotente, mas quando ele encontrou Jesus, disse: tudo que eu tenho não serve para nada, porque ele nasceu de Deus. Você e eu precisamos ser nascidos dele, para ser filhos legítimos. Precisamos nascer de Deus através de crer em Cristo. Há uma história de um menino que estava no avião, e esse menino estava sentado. Não sei se quem já andou de avião sabe, tem as poltronas e tem os corredores. Tem avião que tem três, outros tem 2, dependendo do tamanho, outros tem até 4, mas tem os corredores. E aquele menino estava sentado ali desenhando com papel, riscando, e de repente o piloto do avião disse: senhores passageiros,
Gostaria que vocês atrelassem o cinto, porque nós vamos passar por uma grande turbulência. E aí a aeromoça veio naquele corredor: por favor, o cinto, por favor, atrela o cinto, atrela o cinto, atrela o cinto. E o menino estava lá. E aí ela disse: menino, senta lá, põe o cinto. E ela saiu para falar para os outros. Quando ela voltou, ele estava lá escrevendo, desenhando. Eu disse: meu filho, eu já falei para você sentar. Tia, meu pai que é o piloto. Ele estava seguro. Quem é o piloto da sua vida? Na tempestade, na turbulência que você vai enfrentar. Você vai estremecer ou vai acreditar quem é por você? Meu prezado Senhor, minha prezada Senhora, meu caro jovem, minha cara jovem, adolescente, criança, se você tiver Jesus como seu Salvador, saiba, quem está como piloto da sua vida é Ele. Romanos capítulo 23, verso 11 diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele quem? Paulo estava na masmorra. Ele disse: coragem, pois de modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Ei, a nossa vida é por fases, por épocas. E se porventura as pessoas que estão aqui têm o conhecimento de que alguém falou de você, eles falaram de mim, dizendo para mim assim: toma cuidado, toma cuidado com fulano, porque está vindo uma grande turbulência, você não sabe nem o que está esperando. Você pode dizer para essa pessoa: fica tranquilo, eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem está no comando da minha vida. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria que você refletisse. Mude a sua posição. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade e sinta o cuidado dele. Vamos ficar em pé para a gente orar. Se você está com alguma angústia, alguma ansiedade, nós vamos orar aqui. Você, onde você está? Você diz: Senhor, eu quero lançar sobre ti a minha ansiedade. Eu não estou aguentando mais. A gente disfarça muito, né? A gente disfarça. A gente é bom, despista muito. Mas Deus sonda, Ele sabe. Agora, só que Ele não fala nada, não faz nada, se você não buscar Ele. Jesus continuava dormindo, enquanto que Ele não foi despertado. As ondas estavam entrando no barco. Ei, já está entrando água aí? Sabe onde Ele está? Busca Ele. Fecha os seus olhos. Pai, no nome precioso de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa, diante de um Deus que Ele é poderoso, diante de Cristo, que é o primeiro, que é o último, que é o alfa, que é o ômega, que Ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, a estrela da manhã, o lírio dos vales. Senhor, Tu conheces, Tu sabes como estamos vivendo. E muitas vezes
a nossa ansiedade tem assaltado a nossa fé, produzindo desânimo, desmotivação, medo, insegurança. Nos sentimos muitas vezes impotentes, mas Senhor, segundo a Tua palavra, nós queremos agora lançar toda a nossa ansiedade. Nós queremos buscar o socorro em Ti, para que a nossa história, ela comece a mudar, tomar um outro rumo, tomar uma outra direção, e que o Senhor, Ele possa ser engrandecido, glorificado na vida de cada um que está aqui nesta oportunidade. Se porventura tem alguém aqui que ainda não reconheceu Cristo como o seu único e suficiente Salvador e está vivendo este turbilhão, estas turbulências na sua vida, você ainda está vivo. Você pode clamar por Ele, você pode buscar nele a salvação da sua alma, a salvação de toda a situação que você está vivendo. Eu quero colocar diante de Ti, Senhor, cada um que está aqui, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado na vida destes Teus filhos no decorrer desta semana, e que esta palavra, que ela é poderosa, ela é viva e eficaz, ela possa estar dentro de nós e possamos estar remoendo, meditando, ruminando e introduzindo dentro do nosso coração, porque o salmista disse: escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Então, Senhor, que possamos ruminar e guardar no nosso coração, para que o nome do Senhor seja glorificado. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado por tudo que aconteceu neste lugar. Então, Senhor, despeça-nos em paz. Leva-nos debaixo da Tua potente mão, e que nós possamos ter a confiança e a convicção e a certeza que, se nós resistirmos na fé, lançando sobre Ele a nossa ansiedade, o diabo pode estar ao derredor, mas a nossa firmeza de fé nos faz vencer, porque o Senhor está conosco. Para a glória e louvor do nome precioso de Jesus Cristo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja hoje e sempre, e a igreja diga: Deus abençoe vocês.